Em One Piece, personagens desaparecem o tempo todo, mas só alguns têm um destino final: a morte, a ressurreição e sem volta. Hoje você vai conhecer todos os personagens que morreram de verdade em One Piece e nunca mais deram as caras. Portgas de Ace morreu durante a guerra de Marineford pelo almirante Akainu. A morte chocou muitas pessoas e teve um grande impacto na guerra, afetando seu irmão Luffy, inclusive seu avô Garp, que era um marinheiro e estava do lado oposto. Ace nunca voltou, mas ele teve flashbacks em Wano para matar a gente de saudade. Foi uma morte muito chocante para todo mundo. Pedro era um Mink do clã dos guerreiros, ex-capitão dos piratas Nox, e ajudou Luffy na missão de resgatar Sandy e Holy Cake Island. Ele acreditava que a Era de Aurora estava chegando e que os chapéus de palha eram a chave para isso. Por isso se sacrificou explodindo a si mesmo com dinamite para impedir Katakuri e ajudar os aliados a escaparem. Sua morte não só impactou Carrot profundamente, como também mostrou o quanto algumas figuras acreditam em Luffy como símbolo de mudança. Mesmo morto, sua memória ativa a nova geração dos Minks. Belmer era uma ex-marinheira que largou tudo para cuidar da Nami e da Nezuko como suas filhas adotivas. Ela criou as duas com firmeza e carinho, mesmo vivendo na pobreza. Quando Arlong tomou o controle da vila, ela se recusou a negar que tinha filhas humanas, mesmo sabendo que isso significaria sua morte. Foi executada diante das filhas, um dos momentos mais traumáticos do passado da Nami. Sua morte foi o catalisador do arco de Arlong Park e até hoje define parte da personalidade da Nami e seu senso de sacrifício e proteção. Mãe de Nico Robin, Nico Olvia era uma arqueóloga extremamente dedicada à busca pela verdade sobre o século perdido. Ela foi presa por estudar os poneglyphs e mesmo fugindo da prisão, decidiu retornar a Ohara para alertar seus colegas do perigo. Morreu durante o Buster Call lançado contra a ilha por Spandine da Marinha. Sua última conversa com a Robin, onde confessa o quanto a amava, é um dos momentos mais emocionantes do arco de Enies Lobby. Sua morte consolidou o trauma de Robin e sua desconfiança do mundo e é central para o ódio dela pelo governo mundial. Kozuki Oden era mais que um samurai, ele foi uma lenda viva. Filho do Shogun de Wano. Daimao de Wano, Oden viajou como um dos maiores piratas da história, Barba Branca e Gold Roger. Ele foi um dos poucos a chegar até Laugh Tale e descobrir a verdade sobre o mundo. Voltar para Wano encontrou seu país dominado por Orochi e Kaido. Por 5 anos foi humilhado publicamente, tentando proteger seu povo em segredo. Sua morte no caldeirão fervente, onde resistiu por 1 hora carregando seus vassalos nas costas, foi um ato de resistência lendário. Mesmo morto, Oden se tornou um símbolo de liberdade e honra. O sacrifício ecoou até o fim da guerra em Wano, mudando o caminho dos personagens como Momonosuke, Yamato e até o próprio Luffy. O país de Wano foi libertado em seu nome. Cobra era o respeitado rei de Alabasta e pai da princesa Vivi. Sempre governou com sabedoria, colocando o bem do povo acima de tudo, mesmo quando seu reino já tomado pelas manipulações de Crocodile. Já debilitado por uma doença, Cobra decidiu ir até o Reverie para enfrentar o governo mundial e exigir respostas sobre o século perdido e os poneglyphs. Sua coragem o levou diretamente diante de Imu, entidade suprema do mundo, e dos Gorosei. Ele foi executado por ousar questionar os segredos do governo mundial que eles escondem há séculos. O Cobra nunca voltou, mas seu ato final foi um gatilho para o caos que estava prestes a engolir o mundo. O maior cientista do mundo foi morto por Saturne na ilha de Egghead, um dos 5 anciões. Sua morte chocou por ele ser uma figura tão importante e misteriosa. Vegapunk foi silenciado pelo governo mundial antes de revelar seus segredos perigosos. Ele sabia demais sobre o século perdido, Joy Boy e os segredos do governo mundial. Mesmo morto, deixou uma mensagem sendo transmitida ao mundo inteiro, revelando verdades perigosas. Sua morte chocou o mundo e marcou o início de uma nova era com possíveis revoluções e guerras por vir. Foi um golpe direto na ciência, na verdade e no próprio equilíbrio do mundo. O cara que começou tudo isso, o rei dos piratas, se entregou voluntariamente e foi executado em Loguetown. Sua execução deu início à Grande Era dos Piratas, e ela não só marcou o fim de uma era, como deu início a outra, a Grande Era dos Piratas. Ao sorrir antes de morrer e dizer que seu tesouro existia, ele mudou o mundo inteiro com uma única frase. Milhares de piratas zarparam por causa disso, inclusive Luffy. Sua morte não apagou seu legado, ela o imortalizou. Até hoje, todos correm atrás do que ele deixou pra trás, o One Piece. E ele aparece em um dos melhores flashbacks, na minha opinião, que é no arco de Wano. Edward Newgate, o lendário Barba Branca, conhecido como o homem mais forte do mundo, morreu na guerra de Marineford tentando salvar seu filho Ace. Mesmo doente, enfrentou exércitos inteiros usando sua Akuma no Mi para causar terremotos devastadores. Morte foi lenta e sangrenta, marcada pelas traições de Barba Negra. Esse momento marcou o fim de uma era, provocou a divisão de sua poderosa tripulação e abriu caminho para a ascensão de novos piratas. O sacrifício de Barba Branca abalou o mundo pirata, inclusive Luffy, e mudou para sempre o equilíbrio de poder no mundo de One Piece. Ginny foi uma ex-comandante do exército revolucionário e uma figura central no passado de Kuma. Ela era determinada, gentil e apaixonada pela liberdade, e foi justamente isso que a levou a ser capturada pelos dragões celestiais. Durante 2 anos, ela foi mantida como escrava em Marijoá, até reaparecer misteriosamente, doente e com um bebê nos braços, Bonnie. Ginny
Ginny havia contraído uma doença incurável deixada pelos próprios Tenryubitos, mesmo assim usou suas últimas forças para tentar levar Bonnie a salvo para o exército revolucionário. Sem sucesso, ela morreu sozinha, tendo apenas um pedido, que sua filha sobrevivesse. Ginny nunca voltou, mas é a razão pela qual Kuma virou um mártir, pela qual Bonnie ainda luta. Se você assistiu o backstory do Kuma, cara, já comenta aqui o que vocês acharam, cara. Achei muito triste, chorei um pouquinho, tem que admitir. Rox de Shebeck foi um dos piratas mais temidos da história antes de Gold Roger. Líder dos temíveis piratas Rox, um grupo tão caótico que incluía figuras como Barba Branca, Kaido e Big Mom. Seu objetivo não era apenas conquistar os mares, mas destruir o governo mundial e se tornar o rei do mundo. Sua morte aconteceu no misterioso incidente de God Valley, evento que o governo mundial tenta apagar até hoje. Foi derrotado por uma improvável aliança entre Gold Roger e Garp, e desde então seu nome praticamente desapareceu da história. O impacto de sua existência ainda ecoa. Ele nunca voltou, mas sua morte pode ter sido apenas o início de uma conspiração que continua moldando o mundo em segredo. Irmão de Doflamingo, o Coração era um agente da marinha infiltrado e protetor de Law. Ele morreu tentando salvar Law da mesma doença que matou o resto de sua cidade. Sua morte foi trágica e silenciosa, mas foi o que moldou Trafalgar de Law como personagem. Mesmo tendo falhado em derrotar seu irmão, o Coração plantou a esperança e isso vive através do Cirurgião da Morte até hoje. Fischer Tiger foi o fundador dos Piratas do Sol e uma lenda entre os tritões. Ele era um guerreiro corajoso que subiu até a terra de Marijoa e libertou centenas de escravos, um ato impensável para qualquer raça, ainda mais vindo de Homem-Peixe. Seu ódio pelos humanos era o fruto das atrocidades que ele viu e viveu. Quando foi emboscado, ficou entre a vida e a morte e recusou receber sangue humano, mesmo sabendo que isso mataria. Sua morte é um símbolo da dor e do racismo em One Piece. Ele não morreu só por orgulho, morreu por convicção, o que influenciou diretamente Arlong, Jinbe e a luta pela igualdade racial entre os humanos e os Homens-Peixe. Mesmo morto, sua história ecoou até hoje. Guernica era um dos agentes mais leais do governo mundial, membro da CIP-0. Durante o arco de Wano, ele recebeu ordens diretas para impedir que Luffy vencesse Kaido, e o governo não queria que Joy Boy despertasse. Ele interveio no momento crucial da luta, tentando garantir o silêncio do mundo, porém foi aniquilado por Kaido com um golpe único e brutal. Apesar de sua aparição curta, a morte de Guernica mostrou que até mesmo o governo mundial estava em pânico com o que o Luffy podia se tornar. Foi a prova de que algo muito maior estava em jogo em Wano, que o governo estava disposto a qualquer coisa para impedir o retorno de Joy Boy. Dr. Hiruruki era um médico maluco que acreditava que a medicina podia curar não só doenças, mas também a alma das pessoas. Na ilha de Drum, ele foi uma figura paterna para o Chopper, ensinando valores como esperança, coragem e otimismo. Sabendo que estava com os dias contados, ele se sacrificou ao beber veneno e se explodir diante do castelo, acreditando que as Sakuras iriam florescer. A morte dele foi uma das mais emocionantes de One Piece, moldando completamente o coração de Chopper. Ele deixou a mensagem de que um homem só morre quando é esquecido. Por isso, mesmo morto, Hiruruki vive no coração de quem viu aquela cena, inclusive o nosso. O cara mais importante que tá causando o caos, Joy Boy, uma figura lendária do século perdido, e a promessa quebrada ainda ecoa em todo mundo. Sabemos exatamente como ele morreu, mas sabemos que ele deixou mensagens nos poneglyphs e tinha um plano que foi interrompido. A morte dele representa o fim de uma antiga era de liberdade, e o retorno é profetizado como o começo de uma nova era. Luffy, ao despertar Nika, carrega a vontade de Joy Boy. Ele não voltou à vida, mas está voltando através dos outros. Eu queria saber o que vocês acharam disso tudo. Todos os personagens que você não sabia que tinham morrido e nunca voltaram. Então, gente, tem mais personagens que estão faltando nessa lista. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com literalmente todos os personagens, eu posso fazer uma parte 2. Comenta aqui se vocês querem. E, cara, se você gosta de ver muitas coisas relacionadas a One Piece, clica nesse vídeo aqui que vai estar aparecendo na tela, que vai falar sobre o Kid versus o Law. Será que eles conseguiriam vencer os outros Yonkou além da Big Mom? Esse vídeo tá muito legal. Enfim, vai lá comentar o que você acha. E já se inscreve no canal pra você não perder coisas sobre One Piece, entendeu? Ficar por dentro do mundo de One Piece. Todas as novidades vão estar aqui no canal. E é isso, tchau!